Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o programa JK. Se você está acompanhando pela primeira vez a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por meio da Rede Alesp, este programa tem o objetivo de fomentar e repercutir as falas dos senhores parlamentares aqui da Alesp durante a sessão plenária aqui no plenário Juscelino Kubitschek. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com ele, o deputado estadual Maurici do PT. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Arthur. Prazer estar falando aqui com você e com todas as pessoas que nos veem, que dialogam conosco aqui através da TV Alesp. Deputado, a gravação deste programa, então, está sendo realizada no último dia de fevereiro, dia 29 de fevereiro de 2024. Este é um ano bissexto. Sorte de muita gente que pode aí refletir mais um dia sobre as ações dos senhores deputados, o senhor em particular, aqui no plenário Juscelino Kubitschek. É interessante repercutir com o senhor e, claro, fomentando sempre as ações que o senhor tem trazido aos cidadãos, às cidadãs paulistas. Em específico, hoje, não é? Tratando sobre diversos assuntos, o senhor está em diversas comissões, frentes parlamentares, em especial sobre o transporte em nosso estado. Bom, Arthur, primeiro você lembrou bem, essa é uma data única, né? Não haverá outro JK como esse neste mandato, já que 29 de fevereiro só vai ter nesse mandato hoje. Mas é verdade, a gente trabalha muito com comissões. Eu já fui da comissão de transportes na legislatura passada. Nessa que eu estou como suplente naquela comissão, mas de verdade, mobilidade é um tema que mobiliza, desculpe o trocadilho, muito o nosso mandato. E em especial a mobilidade urbana e em especial a mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo. Temos discutido muito a questão da necessidade de integração dos vários modais de transporte, o metrô, o trem, os ônibus. Temos discutido a necessidade de você ter um único planejamento para todos os 39 municípios da Grande São Paulo, do transporte urbano, para que ele fique mais racional. Ao ficar mais racional, ele se torne mais rápido e mais barato e permita a apropriação do espaço urbano ou metropolitano por todos os cidadãos e cidadãs. E aí discutimos muito uma questão de governança, que é o fato de você ter a necessidade de ter uma autoridade metropolitana de transporte, porque em princípio o transporte urbano é atribuição princípio do município. No entanto, numa região conurbada como a nossa, é fundamental, para você ter esse planejamento único, que você tenha uma autoridade metropolitana para integrar esses sistemas todos. E temos discutido também a questão do custeio. Hoje em dia, nós já estamos vendo que em muitas cidades, de um lado, o subsídio do transporte público tem aumentado. Não é? Isso porque as tarifas têm ficado muito elevadas, os usuários não conseguem pagar uma tarifa de ônibus, por exemplo, que a cada dia cresce mais, a fuga de passageiros do sistema de transporte é cada dia maior e, por outro lado, algumas cidades já têm implantado uma prática de ter uma tarifa zero. Como? Custeando ou através de receitas do orçamento municipal ou através de outras receitas o custo do deslocamento por transporte público nas cidades. Agora, algumas cidades encontram alternativas para isso no seu município, mas a maioria delas não encontram. Então, nós precisamos ter uma política nacional de financiamento do transporte urbano. E é por isso que eu tenho militado ultimamente. O senhor, inclusive, é vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos. E aí existe todo um elo, né? A gente começou falando até, relembrando da participação do senhor aqui da Alesp enquanto na Comissão de Transportes, né? E envolve toda essa questão. O senhor traz agora uma reflexão muito interessante, porque é muito recente, a capital paulista liberou então o passe livre chamado, né? Assim, aos domingos. E acho que essa é uma situação, deputado, que vem ganhando força nos diálogos entre os municípios com o Parlamento Paulista. Como é que tem sido esse diálogo? Então, veja você, nem sempre as coisas são como parecem, não é verdade? Você colocou uma questão importante.
Por que que esse debate do custeio da tarifa dos ônibus tem ganhado força ultimamente? Primeiro tem que notar que há uma pesquisa que diz que mais de 50% das pessoas na cidade de São Paulo deixam de frequentar o serviço público de saúde, ou seja, não vão a consultas agendadas, certo? Não participam de programas de prevenção a problemas de saúde por conta da falta de recurso para se locomover. Não tem dinheiro para pagar a passagem do metrô, do trem, do ônibus. Então esse é um problema real. Agora, esse problema sempre existiu. Porque a tarifa de ônibus, por exemplo, sempre, para falar da mais antiga, do trem, sempre foi mais um fator excludente de pessoas de baixa renda a se locomoverem pela cidade. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que as empresas de ônibus, em especial, não têm mais conseguido, tocar os seus contratos com base na tarifa cobrada ao usuário. Então, cada vez mais ela vem demandando o subsídio do orçamento público dos municípios. E então, a demanda para que ela seja remunerada pelo poder público e não mais dispute passageiros com Uber, com táxi, com trem, com metrô é maior. Então, quando os empresários de transporte aderem a esse movimento, ele ganha mais força. Correto? Agora, eu, por exemplo, não acho razoável que você, para atender uma demanda que é lógico, é do usuário do transporte, mas que nesse momento é cada vez mais do proprietário, do empresário do setor de transporte, você tire dinheiro da saúde, da educação, da assistência social para colocar no atendimento do interesse dos empresários. Então é necessário você reformular toda uma política de como manter esse sistema. Então há experiências muito interessantes, por exemplo, acontecendo no Rio de Janeiro, acho que em São José dos Campos também, onde eles estão revendo a forma de contratação do serviço de ônibus. Hoje, como é que é? Você faz uma concessão, você publica um edital, determina o que você quer, quais linhas você quer atender, a garagem, a necessidade de ter onde abrigar os ônibus e remunera pela relação usuário-custo do serviço. Concessão. Algumas experiências hoje, essas que eu citei, já estão fazendo não mais um contrato de concessão, mas 3 contratos. Um aluga uma área para ter uma empresa, para ter uma garagem. Outro aluga os ônibus que vão operar o sistema. E um terceiro contrato define quem vai operar esse sistema. Parece nada, mas avalia comigo. Quando você fizer uma licitação pública e for, quero contratar uma empresa para transportar passageiros de ônibus na área tal da cidade de São Paulo, suponhamos. Obviamente, essa empresa precisa ter uma garagem. Quem é que tem uma garagem, uma área suficiente para ter uma garagem naquela região, se não a própria empresa que já opera? A outra empresa que poderia concorrer tem uma desvantagem muito grande, porque ela vai ter que comprar ou alugar uma área, mobilizar, percebe? Então, obviamente, um contrato, essa licitação acaba virando uma licitação de cartas marcadas. Quando você divide em 3, não. Então, uma tem que ter a garagem, a outra tem que ter o aluguel do ônibus e se responsabilizar pela manutenção deles, certo? E uma terceira opera o sistema. Bom, isso racionaliza a maneira de contratação e quebra a lógica dos ônibus mais cheios, principalmente e com regularidade menor, fora dos horários de pico e com o custo maior. Quebra essa lógica, mas não atende ainda à questão do pagamento, do custeio. Como é que você custeia esses 3 contratos? Então eu acho que nós temos que procurar alternativas para poder fazer esse pagamento. Até porque, quando você tem uma tarifa próxima de 0, se não for 0, e as pessoas estão andando mais no sistema público de transporte, você diminui o tráfego. Você diminui a loucura que é o tráfego em São Paulo em especial. Você diminui o tempo de deslocamento, você diminui a emissão de carbono no ar, você diminui o número de acidentes e, portanto, diminui a frequência das pessoas no SUS, em especial na parte da ortopedia. Então você tem um ganho real de qualidade de vida para as pessoas. E o custo do público já está colocado aí para subsidiar o transporte individual. Quanto a cidade de São Paulo gasta em sinalização de ruas? Quanto a cidade de São Paulo gasta na manutenção de ruas para sustentar esse tráfego tão intenso? Quanto a cidade de São Paulo gasta em estacionamentos ou aloca de espaços na cidade de São Paulo? E aí não é a prefeitura, mas é a sociedade, para você manter estacionamentos para esse tanto de carros
que é o transporte individual. Então, tudo isso somado pode ter uma outra solução, que outras cidades do tamanho de São Paulo no mundo têm encontrado e que nós precisamos encontrar aqui. O senhor está falando especificamente sobre a capital paulista, né? Claro que a gente está num diálogo sobre isso, iniciamos falando sobre isso, mas e pensando neste assunto transporte, né? Que a gente está aqui, em municípios que estão longe da capital, como é que está essa realidade? Então, se você olhar para os, acho que são quase 100, um pouco mais de 100, os municípios no Brasil hoje que têm tarifa zero, você vai notar que a maioria deles está fora das regiões metropolitanas. Por quê? Porque são municípios menores, são municípios que têm poucas linhas de ônibus, e em muitos casos só a alocação do recurso do Vale Transporte das empresas para o custeio do transporte público já resolve esse problema do custeio. Então é mais fácil de encontrar soluções nas regiões, tem sido mais fácil de encontrar solução fora das regiões metropolitanas do que nas regiões metropolitanas. Você me permite, você fez a pergunta me levando para o interior, mas eu vou voltar para a região metropolitana. Há exemplos ao contrário. Há, por exemplo, a cidade de São Caetano, que acabou de colocar tarifa zero lá nas linhas municipais. Mas São Caetano é servido por trem e é servido em muitos do seu transporte, das suas linhas, por linhas intermunicipais. E essas não são gratuitas. Percebe? Então o impacto da tarifa zero nas linhas municipais em São Caetano é menor, por exemplo, do que em Franco da Rocha, onde as linhas intermunicipais são muito menores, são em número muito menor. Então, há realidades e realidades. O que eu defendo é que nós tenhamos um sistema único de mobilidade no país e que os municípios possam, à luz da sua realidade, encontrar maneiras de custear o transporte público. E, completando isso, uma autoridade metropolitana para que você tenha um planejamento único por região metropolitana. Falando sobre assuntos metropolitanos, acho que é extremamente vasto aí, o senhor pode nos educar em relação a isso, no que se diz respeito a esse assunto metropolitano. Tem se discutido muito também a questão de saúde e educação, né? Então, vou pegar um exemplo que é fora disso que você apontou, mas vamos para cá. Recentemente, Franco da Rocha, que é a minha cidade, é castigada por enchentes. Por quê? Porque ela fica no fundo de vale, porque é uma região mais baixa, onde está o centro da cidade, e porque as mudanças climáticas têm, de um lado, as mudanças climáticas têm provocado precipitações maiores de chuva no verão, de outro lado, o adensamento urbano dessa região tem provocado maior impermeabilização do solo, certo? E, portanto, mais águas nos rios. Bom, o DAE organizou um grande plano de combate de micro e macro drenagem para combater as enchentes naquele município. E, entre outras ferramentas, outras obras, está a construção de alguns piscinões. Boa parte da água que inunda o centro de Franco da Rocha vem do município de Francisco Morato. Então, por exemplo, um dos piscinões a serem construído para conter as águas do Ribeirão Eusébio, que é um dos principais afluentes de Juqueri, que provoca enchentes no centro de Franco da Rocha, esse piscinão precisa ser construído em Morato. Para você construir um piscinão, o governo do estado financia, mas a desapropriação da área precisa ser feita pelo município. Ora, em nome de que um município gasta dinheiro do seu orçamento para desapropriar uma área onde vai ser construído equipamento que só beneficia o município vizinho? É preciso ter grandeza de um prefeito e de uma população e de uma sociedade para permitir que isso seja feito. Ou um grande entendimento entre os municípios para que ele possa ser compensado em recursos, em políticas públicas, pela atitude de ter feito essa desapropriação. Isso por quê? Porque a autonomia para a discussão da questão hídrica é do município. De novo, eu coloco para você, precisa ter uma autoridade metropolitana também nessa questão, para fazer o debate da bacia como um todo, e não só dos problemas que pontualmente acontecem aqui ou ali no município, né? Aí vamos para a questão da saúde e educação. A saúde menos, porque você já tem um sistema único de saúde, correto? Então, por exemplo, voltando ao caso da minha região, boa parte das pessoas, dependendo da especialidade que elas procuram, em Franco da Rocha, ou Caeiras, ou Cajamar, ou Mariporã, são atendidas no hospital em Francisco Morato. Outra parte no hospital em Franco da Rocha. Do ponto de vista das especialidades, também há esse trabalho, essa troca, esse intercâmbio entre os municípios, porque existe o Sistema Único de Saúde. No caso da educação, aí é um problema,
Você tem a rede estadual de educação, que é sucateada faz muito tempo, mas nesses últimos governos tem sido cada vez mais sucateada, correto? E você tem as redes municipais de ensino fundamental, muito nos municípios. O Estado tem feito um esforço para que ele seja municipalizado, mas ainda não aconteceu em todas as cidades. Então você tem uma disparidade da maneira como é tratado, em especial, a educação infantil nos municípios. Então é importante você ter aí também uma discussão de custeio único e de maior integração entre a parte da educação que é executada pelos municípios, para que você possa elevar o piso, para quando você chegue no segundo momento do ensino fundamental e depois no ensino médio, você tem uma homogeneidade de estágio dos alunos e alunas. A gente pode avançar um pouco, porque existem inúmeros assuntos, mas claro que o senhor traz essa reflexão. E aí, diante disso também, acho que pode se falar sobre o meio ambiente, né? O senhor traz na região metropolitana, mas na Baixada Santista também como uma frente parlamentar, né? Então, a gente preside a frente parlamentar de defesa do meio ambiente da Baixada Santista. Isso, primeiro assim, como é que a gente entra nessa frente parlamentar? Por conta da comissão parlamentar de inquérito que apurou a construção ou as irregularidades na construção da cava subaquática no estuário de Santos. Depois disso, no debate lá com as questões ambientais da Baixada Santista, a gente decide pela criação dessa frente parlamentar, porque são inúmeros os problemas que podem afetar todo aquele ecossistema, né? Vai desde a própria cava, mas passa pelo incinerador, a construção de incinerador na área continental de Santos. A audiência pública foi a semana passada debatendo esse tema. Há outras pautas, né, o chamado navio-bomba, que diz respeito à gaseificação daquele ambiente. Há outras pautas sobremaneira importantes. E, por outro lado, esse debate nos levou a outros debates. Agora, por exemplo, nós temos um projeto de lei que nós estamos priorizando a votação neste ano, que é aquele que procura abolir a utilização do mercúrio nos consultórios dentários públicos. O que é isso? Você sabe que a amálgama que a gente usa nos dentes, chamadas obturações, nos consultórios privados hoje em dia, ou nas pessoas que têm mais recursos, elas em geral não são mais feitas com mercúrio. Elas são feitas com outro tipo de resina. Estas sim que não têm a toxicidade, não são prejudiciais como é o mercúrio. O que nós estamos defendendo é que nos consultórios públicos não se use mais amálgama com mercúrio. Há quem diga, mas é bobagem, porque é uma quantidade muito pequena do mercúrio que vai na boca. Não é isso. Qualquer quantidade de mercúrio é prejudicial, tanto para quem a carrega na boca, quanto para quem a manuseia nos consultórios, mas mais do que isso, esse mercúrio manuseado, quando descartado, vai para onde? Vai para o ambiente, de um lado, e polui o ambiente. De outro lado, permitir a utilização do mercúrio estimula a extração do mercúrio, coisa que nós temos que acabar com ela, até porque boa parte do mercúrio comercializado acaba sendo usado nos garimpos ilegais. E para dar um exemplo do que eu estou falando de contaminação por mercúrio, vide o caso dos índios Yanomami. Então, o mercúrio é muito tóxico, é muito nocivo. E essa nossa iniciativa vai nessa direção. O senhor já traz, então, a reflexão de duas frentes parlamentares, no caso, né? Não, é uma só. É uma só. O que eu estou dizendo é que a questão da defesa do meio ambiente nos leva a essa iniciativa em relação ao mercúrio. Sim, porque tem... Ah, não, fato, exatamente isso. Eu entendi a ideia, entendi. Agora, deputado, se a gente parar para tentar entender, né, quão importante é refletir sobre todos esses assuntos que o senhor tem trazido aqui hoje no programa JK, mencionando de fato essa fala do senhor que é divulgada pela Rede Alesp por meio, todos os dias, né, às 2 horas da tarde, os senhores deputados se unem aqui no plenário Juscelino Kubitschek, levando essas ideias aos cidadãos. Quão importante trazer toda essa reflexão na tribuna? Então, veja só, uma das coisas bem legais que essa casa faz hoje são as visitas monitoradas, você conhece, né? Opa.
grupos de pessoas vêm para cá e os funcionários da casa fazem uma visitação nos diversos espaços, só explicar um pouco, dar uma dimensão de como funciona a Assembleia Legislativa, essa Casa de Lei. Essa é uma iniciativa importante porque, de um lado, ela traz as pessoas para dentro do parlamento e, de alguma maneira, procura dar uma ideia mais real do que é o trabalho do parlamento. Porque se você for olhar na sociedade, você sair ali na rua agora, perguntar para qualquer pessoa o que é que faz um deputado, ele vai dizer nada. Porque não sabe, ele não tem noção. Aí você me traz essa dimensão do uso da tribuna. É verdade, a tribuna, o que você fala ali na tribuna, e o nosso parlamento permite que os deputados e deputadas utilizem a tribuna com muito mais facilidade, por exemplo, que a Câmara Federal. Por quê? Uma razão óbvia. Aqui nós somos 94, lá eles são 530. Não é? Aqui nós temos todos os dias o pequeno e o grande expediente, onde você pode falar por 5 ou 10 minutos. Então basta você vir aqui, se inscrever e fazer a fala. Essa sua fala é transmitida pela TV Alesp, é gravada, você pode usar nas suas redes sociais. Enfim, é uma maneira de se comunicar com a sociedade para além das pessoas que frequentam o parlamento. E você lembrou bem, essa é uma atividade muito importante, que alguns parlamentares usam mais, outros usam menos. Agora, não é a única dimensão que o mandato tem. Estar presente lá na sua base, dialogar com grupos, com pessoas, com grupos de profissionais, grupos agrupados por territórios, e isso você faz num horário que você não está aqui no expediente, porque você precisa ter presença aqui na sessão, correto? Então a gente faz muito isso às noites, aos sábados e aos domingos, o que faz com que as nossas mulheres, as nossas famílias reclamem muito, mas é uma opção que cada deputado tem. É outra maneira de dialogar com as suas bases, com as pessoas, entender melhor e ficar antenado com aquilo que as pessoas estão pensando do momento. A outra dimensão, a dimensão fiscalizatória, que você cumpre como? Ou cobrando os governantes, o governador ou outras instâncias de governo aqui na tribuna, ou através de requerimentos de informação que você faz ao governador, aos secretários, às empresas públicas, e a resposta demora um pouco, mas acaba vindo, e com base nessa resposta você instrui o restante da sua ação. Vou fazer um projeto de lei, vou fazer um projeto de resolução, vou debater a necessidade de uma ação numa audiência pública. E a outra maneira de se fazer é você recorrer ao Judiciário ou ao Ministério Público. Neste momento, por exemplo, nós estamos aguardando a decisão da Justiça sobre uma ação popular que nós protocolamos ontem à tarde, Tribunal de Justiça, pedindo para que o leilão da linha 7 do TIC, que deve marcado para hoje, seja suspenso, porque no nosso entendimento o governo não cumpriu com a legislação que determina uma licença ambiental prévia, tida pelo concedente, que é o governo do Estado, para a execução dessas obras ou para a licitação dessas obras. Então, estamos aguardando a Justiça dar uma decisão hoje. Assim como anteontem, nós entramos com uma outra ação popular pedindo a suspensão das audiências públicas da privatização da Sabesp. Por quê? Por que as audiências? Porque parecem audiências, está fazendo uma audiência pública para discutir com a sociedade, é um negócio bom. Por que esse deputado quer suspender? Por quê? Porque a audiência pública está sendo feita para definir alguns regimentos da nova Sabesp, da empresa privatizada, com base num negócio chamado EFEV, que é um estudo de comprovação financeira da Sabesp. Acontece que ninguém sabe o que é esse EFEV porque ele não foi divulgado. Nós não temos essa informação. Então você vai para uma audiência pública debater alguma coisa que você não sabe o que é. Então por isso nós estamos pedindo que ela seja suspensa, que seja dado publicidade aos estudos antes de prosseguirem. Então essa é uma dimensão fiscalizatória que você faz. Você não faz aqui no âmbito do legislativo, você usa o judiciário ou o Ministério Público, mas demanda o trabalho da tua assessoria, levantar informação, processar, dos teus advogados construírem uma proposta dentro da legislação para poder fazer o debate do assunto. Então, o uso da tribuna é significativo, é muito importante para a demanda parlamentar, não é o único, mas é um dos mais importantes. O senhor trouxe agora uma reflexão sobre o caminho das águas, e o caminho das águas também nos leva novamente para o caminho do asfalto, né? E aí o senhor tem também uma frente parlamentar em defesa de uma duplicação de uma rodovia, isso, né? Isso.
Aí é o seguinte, há uma rodovia que serve Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, lateralmente serve a Mairiporã, serve a Jarinu, serve a Várzea Paulista, serve a Cajamar, serve a Campolim Paulista, que é a rodovia Tancredo Neves. É uma outra rodovia, que é a Máximo Zamboto, que vai ligar em Anguera a Dom Pedro II e que serve aqueles municípios ali. No conjunto, elas lidam com a mobilidade de toda essa região. Ora, essas duas rodovias precisam ser duplicadas, porque são as únicas maneiras de você entrar e sair nessa cidade, em boa parte das cidades dessa região. O que nós que fizemos aqui foi constituir uma frente parlamentar para debater, para dialogar com o governo, para acompanhar, para pressionar, para que essas rodovias sejam duplicadas. Então hoje o DR já está trabalhando num projeto executivo da duplicação da Tancredo Neves, e a notícia que nós temos é que o governo vai propor a concessão da duplicação da Máximo Zamboto, para que ela seja duplicada e pedagiada. Acredito que a duplicação e o pedagiamento não seja a solução dos sonhos para aquela população, mas é uma solução. Então, essa frente parlamentar diz respeito a isso. Também tem uma questão lateral, que é a rodovia que serve Franco da Rocha, mas que vai até Mairiporã. Essa rodovia precisa ser não duplicada necessariamente, até porque ela tem um problema, ela é lindeira à represa Paiva Castro. Então é uma rodovia onde você tem que ter um tráfego com cuidado. Então o problema ali não é nem a duplicação hoje, o problema ali são as saídas para os vários condomínios que já são ultrapassadas, foram feitas há muito tempo e que precisam ser remodeladas. Condomínios e também algumas áreas populares, para diminuir ou para aumentar a fluidez naquela rodovia. Bom, o senhor falando sobre esses assuntos, vem também a questão da comissão, que o senhor é presidente da Comissão de Relações Internacionais. É claro que a gente tem traçado aqui com o deputado Maurici diversos assuntos, mas é importante para que você também, que está acompanhando agora, de repente, pela primeira vez a programação da Assembleia Legislativa, conheça os trabalhos do deputado Maurici. E aí já fica, inclusive, convite para que você possa acessar as redes sociais do deputado, né, deputado? A gente está aí no Instagram, está aí no Facebook, no WhatsApp, tem um trabalho, são ferramentas importantes para a gente manter esse diálogo com a população, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e logo a seguir, então, voltaremos a falar especificamente sobre a Comissão de Relações Internacionais, que tem fomentado bastante coisa aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Inúmeras visitas são realizadas aqui, o deputado Maurici sempre acompanhando de portas abertas aqui no Palácio 9 de Julho. É rapidinho, é só o tempo de você tomar uma água e nós aqui também. Até já. Estamos de volta então com o segundo bloco do programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina. No programa de hoje, então, nesta edição, nós estamos batendo um papo com o deputado Maurici do PT. E aí, a gente deixou aí no ar que falaríamos sobre a Comissão de Relações Internacionais, mas é claro que antes de a gente entrar nesse assunto, o deputado Maurici lembrou o nome. É claro que você, telespectador esperto, observou que o deputado fez um silêncio e aí depois a gente foi concluindo o assunto, mas ele lembrou o nome da rodovia, isso, né, deputado? Luiz Salomão Chama, sabe o que eu lembrei? Porque eu conheci ele. Eu fui prefeito de Franco da Rocha, ele foi prefeito de Mairiporã. Mas me deu aquele branco aqui na hora e eu evitei de falar. Logo em seguida eu me lembrei, e você é minha testemunha, eu não fui procurar no Google. Nada, otimamente. Mas vamos lá, Arthur. Sensacional, deputado. Agora, aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um papel fundamental também de unir povos, né, deputado? Então, a Comissão de Relações Internacionais, que eu presido nesse biênio, ela é uma comissão relativamente nova.
Eu acho que nós tivemos a presidência por 2 anos do deputado Paulo Fiorilo e depois de um outro deputado, que é israelense, que eu não me lembro o nome dele, para mim, caipira do estado de São Paulo, é impronunciável. René Coquier, ou coisas parecidas. Eniose Coquier. Eniose Coquier. Então ela tem pouca tradição. Por exemplo, ela não tem ainda um regimento, ou no regimento da Assembleia, algumas coisas muito específicas. Nós mesmo agora produzimos 2 projetos de resolução, eles estão tramitando na casa. Um deles disciplina os grupos chamados grupos de amizade, que existem em todos os parlamentos e que congregam as pessoas que transitam por uma ou outra nacionalidade. Os grupos de amizade com a comunidade italiana, com a comunidade alemã, japonesa, coreana, israelense, enfim. E o outro para disciplinar o comissionamento de deputados que saem do país para visitar, do país ou do estado, no nosso caso do país, para fazer visitas a outros países, a outras instituições. Essas visitas podem ser pagas ou não pela Assembleia Legislativa, essas viagens, né? E aí é muito definir que tipo de viagem pode ser financiada, porque de fato dialoga com o interesse do povo paulista, e que tipo de viagem não deva ser financiada, mas que o deputado, se o fizer às suas custas, pode fazê-la, né? Por exemplo, no ano passado, eu aqui da Assembleia Legislativa, eu acho que eu fui o único deputado que fui convidado e fui participar de um congresso de parlamentares do mundo inteiro em Moscou, a convite do parlamento russo. Nessa minha viagem, aproveitei para dialogar muito sobre a questão do transporte, entender como é a governança, o custeio, o funcionamento e a integração do transporte público na grande região metropolitana de Moscou. Essa viagem foi paga pelo governo russo. Então o que eu tive que fazer aqui, do governo, parlamento, o que eu tive que fazer aqui foi pedir licença para o plenário, para que eu pudesse me ausentar, mas não para que fosse custeada a minha viagem. Então, assim, o que eu tenho procurado fazer, você tem muita demanda nessa comissão, porque a Assembleia Legislativa Paulista, o estado mais poderoso, mais populoso do país, acaba recebendo muitas visitas, né? Por exemplo, eu brinco, mas cada semana tem uma visita de uma delegação de uma das províncias chinesas aqui na Assembleia, né? Nem sempre o presidente pode recebê-las, então, em geral, quem as recebe é o presidente da Comissão de Relações Internacionais. Você estabelece algum tipo de intercâmbio, algum tipo de relação, e eu tenho procurado, para além de você, vamos dizer assim, trabalhar com o que é específico dessa comissão, receber essas delegações, celebrar ou por moções, ou por pronunciamentos, ou por atos solenes, datas importantes e significativas da comunidade, estreitar a representação consular aqui em São Paulo com as comunidades que dialogam com aquela mesma nacionalidade. Para além disso, a gente tem procurado conjuminar os interesses. Então, por exemplo, eu fui a Moscou e fui ver a questão do transporte. Isso me ensejou hoje. Nós fizemos um roteiro de questões e encaminhamos para 20 e poucas cidades do mundo que têm o tamanho de São Paulo, que têm a diversidade que São Paulo tem, para entender como é que esses problemas que nós falamos aqui na nossa primeira parte da conversa, como é que foram resolvidos nessas cidades do mundo, de forma que a gente possa ter parâmetros para buscar soluções para a nossa questão aqui em São Paulo. Mas mais do que isso, o ano passado nós fizemos também no âmbito dessa comissão um seminário aqui na Lesp sobre a questão da transição energética e da descarbonização. Como é que essa oportunidade que a conjuntura mundial nos oferece pode servir numa perspectiva de reindustrialização de São Paulo para gerar postos de trabalho, para gerar fonte de investimento, de novas produções e novas cadeias produtivas. Então, nós temos procurado fazer essa ponte. E, por fim, uma outra coisa que é importante também para a Comissão de Relações Internacionais é a relação com outros parlamentos e a questão dos migrantes, das políticas públicas para atender a população migrante e refugiados
no estado de São Paulo. Então nós estamos agora, destinamos uma emenda parlamentar para o CEDIC, que é uma ONG aqui em São Paulo que atua nesse segmento, atua em outros segmentos, mas tem uma especificidade muito acumulado nessa questão de política para migrante, para ver se a gente evolui na legislação paulista e na formulação de políticas públicas para essa população. São Paulo é uma cidade que sempre recebeu população migrante, né? Aliás, uma cidade construída muito em função das populações imigrantes. Se você lembrar o que era São Paulo no final do século XIX e no início do século XX, e o que é hoje, 100 anos depois, 150 anos depois, você vai ver que italianos, espanhóis, libaneses, japoneses, muitas outras comunidades tiveram uma importância muito grande na construção do que é São Paulo hoje. Para além, é claro, de negros, de descendentes como eu, de indígenas, também tiveram uma parte nessa construção, mas para reforçar o caráter acolhedor de São Paulo. E nós não podemos deixar que isso se perca nesse momento da nossa história. Nós precisamos aprimorar esses mecanismos. O senhor falando em receber, né, ao receber delegações do exterior, claro, sempre muito importante, mas também delegações de fora, vem entender como é que funciona, né, aqui o Parlamento Paulista, de repente países menores que o Brasil, de que forma tem o Parlamento Paulista trabalhado, isso também acontece? Não somente aquele exemplo de grandes países, né, que o senhor, enfim, como presidente da comissão, se espelha, pode se espelhar também, mas também somos espelhos, né? Não tem dúvida, isso também acontece. Agora, você deu uma dica interessante aí, que é a dimensão geográfica continental que o país tem, né? Então, por exemplo, um parlamento como o de São Paulo é maior que muitos parlamentos nacionais de outros países, né? E aí, por conta de ser um parlamento subnacional, ou seja, um parlamento regional, ele tem as suas limitações. O Parlamento de São Paulo não está sob toda a regulamentação sob a qual vive a população de São Paulo, certo? Boa parte delas é pressupostamente discutido pela Câmara Federal. Então há diferenças, e essas diferenças nem sempre se prestam à parametrização. Mas é muito importante, porque o controverso, que é a razão fundamental do parlamento, seja sob uma égide legal ou sobre outra égide legal, sempre é o controverso. E lidar com as opiniões diferentes, conviver com as opiniões diferentes, é sempre uma experiência que você tem enriquecedora e que você pode aprender com qualquer parlamento do mundo. E aí, deputado, o senhor falando aqui, né? O senhor mesmo já trouxe a reflexão aqui, diversas atividades do senhor, né? O senhor tem a frente parlamentar, tem as frentes parlamentares, existem as comissões, né, das quais o senhor já falou aqui, tem a vida pessoal, tem inúmeros projetos de lei. Como é trabalhar com tudo isso, né? Então, dá trabalho, você lembrou bem, mas afinal de contas a gente precisa justificar o que a gente se comprometeu. Nós vamos pedir voto para a sociedade. E voto que eu estou falando não é aquele negocinho que você vai lá e clica na urna, é voto de confiança. A pessoa precisa olhar para você e entender que aquilo que você está falando faz sentido na vida dela e que por isso você merece um voto de confiança para poder representá-la no parlamento. Agora, você chega aqui no parlamento. Eu, por exemplo, e aí eu não estou dizendo que eu sou melhor nem pior que os demais, mas eu sou um deputado que está sempre aqui na Assembleia. Por que eu estou sempre aqui na Assembleia? Porque eu moro aqui na capital. Eu moro aqui perto da Assembleia. Então eu procuro marcar a maioria das minhas agendas aqui. E a minha base eleitoral é na Grande São Paulo, então também não é distante para as pessoas virem até aqui. É claro que quando eu preciso ir até lá, quando a agenda precisa ser feita no território daquela comunidade, aí eu vou, mas eu procuro marcar isso aos finais de semana ou às noites. Durante o dia eu prefiro marcar aqui. Para além das agendas que você recebe para dialogar com as pessoas, quando o tema que é trazido é um tema que merece uma política pública, uma legislação que a discipline, você faz o quê? Você bota a tua assessoria para levantar elementos. Ela trouxe elementos, se são suficientes, nunca são, não por incompetência da assessoria, mas porque os assuntos públicos são sempre assuntos que demandam maior nível de consulta. Então, tua assessoria traz os elementos iniciais, você vai debater com entidades, com universidades, com professores,
com trabalhadores, com profissionais liberais, com quem atua de alguma forma lidando com aquele problema. Quando você faz isso, você entende você tem uma meridiana compreensão do problema, você chama para cá uma audiência pública e traz o controverso, quem pensa diferente daquilo que você consultou. Quando você traz o controverso, você processa e aquilo vira um projeto de lei e você protocola na casa. Isso não saiu da sua cabeça iluminada, perfeito? Demandou estudo, demandou conversa, demandou trabalho, demandou... E à medida que você ouve as pessoas, que você dialoga com as pessoas, você estimula expectativas nas pessoas de que aquilo de fato pode avançar. Aí vira um projeto de lei e você protocola aqui. Vamos lá? Eu estou aqui há 3 anos, esse é o meu 4º ano aqui, certo? Nós temos, de iniciativas isoladas, nós temos aí uns 15 projetos de lei, acho que umas 2 propostas de emenda constitucional, uns 4 projetos de resolução. De tudo isso que eu estou te falando aí, 5 foram votados. Desses 5 que foram votados, 2 viraram lei. Os outros 3 foram aprovados, mas foram vetados pelo governador. Você chega aqui na Assembleia, o deputado chega aqui de manhã. Quando é 2 horas da tarde, começa a sessão aqui, né? Pequeno, grande expediente. Fora isso, tem as comissões que se reúnem, não é uma nem 2. Eu, por exemplo, sou presidente de uma, que você já mencionou aqui, Relações Internacionais, sou vice-presidente de outra, Assuntos Metropolitanos, sou membro efetivo de outra, Meio Ambiente, e sou suplente em algumas outras. Elas se reúnem, então você tem, além das sessões, você tem essas reuniões para fazer. Tem as frentes parlamentares que você criou. Eu coordeno 3, participo de outras, sou suplente em outras. Elas se reúnem, você tem que fazer. Tem audiências públicas, tem atos... Então não é pouco o volume de trabalho. Como tudo na vida, é claro, o mandato pode ser mais ou menos intenso. Pode dar mais ou menos trabalho, depende do ritmo que você imprime. Mas não é pouco o trabalho que demanda de você, por menos que você queira fazer. Agora, o que a população vê não é isso. O que a população vê é que o resultado de tudo isso aí é muito pouco. Então isso é muito frustrante. Isso eu acho que o parlamento, talvez não no meu tempo, talvez não no seu tempo, mas certamente no seu tempo, você que está me vendo aí, no tempo da sociedade paulista, ele precisa encontrar caminhos para mostrar mais efetividade para a sociedade. Deputado, diante desses projetos, né, que o senhor tem se debruçado, pensado, e aí, nesse tempo, né, também, o senhor recebe pessoas, são cidadãos, vereadores, prefeitos, enfim. O que o senhor tem pensado com a equipe do senhor para esse ano de 2024? Tem algo que vale a pena falar? Primeiro assim, do ponto de vista... Agora nós estamos trabalhando num seminário que nós queremos fazer agora durante o mês de março, talvez abril aqui na Assembleia Legislativa. Por que março e abril? Porque dia 1º de abril, 31 de março, como querem as pessoas mais à direita, vai fazer 60 anos do golpe de 31 de março ou 1º de abril de 64. Esse ano nós vamos comemorar 40 anos da anistia, 40 anos da eleição direta, campanha das diretas, 130 anos da eleição do primeiro presidente civil no Brasil. Então nós queremos fazer um seminário para juntar intelectuais, agentes públicos, pessoas da sociedade para refletir sobre o que falta para a democracia brasileira, certo? E linkar isso com os temas que estão sendo abordados nos dias de hoje. Então isso é uma ação importante. Não é um projeto de lei, mas é uma ação que nós consideramos importante. É uma das dimensões que eu acho que o parlamento tem, que é da produção de consciências, produção de cultura, produção e disseminação de cultura e opiniões. Eu fui presidente da CEAGESP 6 anos, fui presidente da Associação Brasileira de Mercados Atacadistas, fui dirigente da Organização Mundial de Mercados e esse ano, agora ainda, talvez em abril ou maio, nós estamos preparando um outro seminário para discutir o apoio à comercialização e armazenagem de produtos da pequena e média agricultura no interior do estado. Agora ainda em março nós vamos lançar a Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas nos municípios e vamos aproveitar aqui Franco da Rocha, em março,
vai estar assinando um convênio com o CDHU para produzir moradias que vão abrigar pessoas que estão hoje em área de risco. Então nós vamos ligar esses dois momentos para fazer o lançamento da frente parlamentar. Do ponto de vista da legislação, nós estamos discutindo uma política, uma legislação que discipline a utilização e a comercialização de créditos carbonos no Estado, estamos trabalhando nisso. E estamos trabalhando também numa legislação para os santuários de animais, no caso de aves. Mas ainda estamos no debate inicial. Agora, tem coisas importantes esse ano. Esse ano faz 100 anos da Coluna Prestes. Nós precisamos marcar isso aqui na Assembleia Legislativa. Vamos trabalhar nessa direção. Esse ano completa 100 anos da Revolução de 1924, quando São Paulo foi a primeira e única vez que São Paulo foi bombardeada, cidade de São Paulo. Então isso também precisa ser marcado, nós vamos trabalhar nessa direção. E aí entra lá, faz 50 anos agora de relações diplomáticas Brasil e China, 150 anos da imigração italiana, 200 anos da imigração alemã, são coisas todas ligadas à minha pasta. Então, tem trabalho, tem bastante coisa aí para fazer. Deputado, é engraçado, não é engraçado, mas é interessante, né, observar como as coisas estão e vem completando bem agora, né? No segundo ano da 20ª legislatura, é um ano muito interessante, que tem muito projeto, esses projetos acabam nascendo desses próprios encontros, né, deputado? Então, isso são os que nós estamos pensando, imagina o que os outros 93 deputados e deputadas estão pensando, é muita coisa que se produz. O que nós precisamos é isso ser mais efetivo e tornar isso mais visível para a sociedade, para saber que democracia vale a pena, que o sistema representativo tem problemas, tem defeitos, precisa ser aperfeiçoado, mas nós precisamos investir na democracia. Recentemente houve uma reunião, né, da CCJR, e é uma comissão muito importante, né, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O senhor teve projetos, né, que passaram por ela agora, recentemente? Em geral, eles têm passado nos congressos de comissão, né? Então, assim, é o que eu te falei, os projetos do governo tomam muito tempo e energia das comissões. São esses projetos que elas acabam analisando mais no detalhe. E os nossos são feitos muito rapidamente, infelizmente. Eu acho que tem um outro problema, por exemplo, você vê, vamos pegar o caso da venda das ações da Sabesp, que a gente conhece por privatização aí. Esse projeto passou na Comissão de Orçamento, Justiça e Redação. Por que não passou na Comissão de Meio Ambiente, se nós estamos falando de abastecimento de água, se nós estamos falando de tratamento de esgoto? Por que não passou na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municípios, se nós estamos falando de um tema ligado a municípios e regiões metropolitanas? Então, assim, essas coisas, esses caminhos precisam ser aperfeiçoados. Nós não podemos nos aproveitar do fato de que a Assembleia tem pouca visibilidade para dar nó na sociedade. E é por isso que a gente esperneia. Não sei se eu já falei para você, meu pai, ele me falava que, se referindo a outras coisas, né, mas ele dizia o seguinte, que quem tem a chave de fenda aperta, quem tem a rosca geme. Eu sei que a oposição aqui tem a rosca e que o governo tem a chave de fenda, mas nós não podemos abrir mão do direito de espernear para que toda a sociedade saiba que pode ser diferente. O deputado, gente, sensacional, porque ele é calmo, sereno e tranquilo, mas olha, ele é assertivo na fala dele, muito bom. Agora, deputado, o senhor falou agora há pouco sobre os animais, né, que seria recupere por favor... Santuário. Um santuário. Mas, e aí falando sobre a CCJR, os projetos que se passaram, enfim, né, que continuam em tramitação aqui na casa, os senhores parlamentares têm falado muito sobre, claro, vida humana é essencial, mas também têm tocado muito sobre a realidade de animais aqui na Alesp, né? E isso vem ganhando força, né? Inclusive o senhor tem um projeto de lei que fala, né, determina que os agressores de crimes de maus tratos se responsabilizem pelas despesas do tratamento do animal agredido e participem de medidas de conscientização. Interessante isso. Sim, esse é um projeto de lei que diz respeito à questão da proteção animal. Nós temos também o Dezembro Verde, que já está instituído na sociedade, é lei, que foi de nossa autoria, em conjunto com o deputado Alex da Madureira. Nós estamos trabalhando agora no projeto dos santuários, como eu te falei, de animais.
E, de fato, esse tema tem ganho cada vez mais repercussão, o que é muito bom, o que é muito bom. Você viu, acompanhou, Arthur, você é um cara antenado, você acompanhou recentemente um navio lá no Golfo Pérsico com animais largados à deriva lá, não é? Essa é uma situação, precisamos proibir no Brasil o transporte de animais em pé. Ah, mas os países muçulmanos, eles precisam fazer o abate lá para assegurar que seja feito de acordo com as normas do Alcorão. Tá, beleza, nenhum problema. Mas eles estão, então, que contratem frigoríficos aqui, onde eles possam ter assertividade e poder acompanhar a forma de abate. O que não pode é, por conta de uma questão nossa, do ser humano, da nossa cultura, submeter o animal a esse tipo de sofrimento. Eu reconheço a questão religiosa de fé e de cultura. Não é só o caso da religião muçulmana. Há as religiões de matriz africana, por exemplo, que tem a questão do sacrifício de animais. Eu reconheço isso. Agora, isso não pode significar um sofrimento para além daquilo que a religião prega. A sociedade vai evoluindo e algumas práticas, inclusive religiosas, vão sendo substituídas por outras. Vale lembrar que muitas culturas, até algumas centenas de anos atrás, sacrificavam seres humanos. Hoje, isso não é mais possível. E nenhuma divindade ficou prejudicada por conta disso. São culturas, são tradições, precisam ser respeitadas e a própria sociedade vai dando conta de elas serem modificadas com o passar do tempo. Agora, o respeito a essas tradições, a essas culturas, não pode significar nenhum sofrimento a mais para o animal, nem para nenhuma forma de vida. E falando sobre cultura, né, deputado, a gente está quase chegando no finalzinho, mas gostaria muito de trazer também um outro projeto do senhor aqui, que autoriza o Poder Executivo a criar o Sistema Estadual de Cultura de São Paulo. Então, aí, por exemplo, esse projeto aqui estava sendo negociado para passar num congresso de comissões, mas ele encontra a resistência de alguns partidos. Eu preciso, entre essas frentes parlamentares, audiências públicas, projeto de lei, reunião, audiência, que nós falamos aí, eu preciso encontrar um tempo para me agendar, para conversar com as bancadas. Esse projeto, Arthur, ele, na prática, ele reproduz a lei federal que criou o Sistema Nacional de Cultura. Ora, não há por que não criar, não implantar esse sistema também em São Paulo. Por que a resistência, entendeu? Talvez eles não tenham entendido a dimensão desse projeto, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eles também têm. E talvez na prioridade deles não tenha sido colocado discutir esse tema. Então talvez o que esteja faltando, vou falar aqui humildemente, seja eu arrumar um tempo, ir lá bater na porta de cada um, explicar o que é, para a gente ver se esse projeto avança, porque é fundamental. Esse projeto disciplina a maneira como se articulam as políticas municipais com o governo do Estado e com a sociedade civil para fazer o trabalho de fomento à cultura em cada município, em cada lugar do Estado de São Paulo. É importante. E eu não me incomodo, se eu falei que é da minha autoria, foi eu que apresentei, mas tem vários outros autores. Não me incomodo que sejamos 94 autores, desde que ele seja debatido, votado, emendado se for necessário e aprovado. E seja criada a lei e ele possa produzir efeitos para os fazedores de cultura, artesãos, artistas, músicos, artistas plásticos, etc., que produzem cultura e arte no Estado de São Paulo. Deputado Maurici, do PT, a gente está chegando ao fim, então, deste programa. Já fica o convite aqui para que o senhor possa retornar, porque tem muita coisa para falar daquilo que o senhor tem feito aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sempre um prazer recebê-lo, aprender com o senhor, deputado. Que honra. Muito obrigado. Sou eu quem agradece a você, Arthur, e a quem nos acompanhou pacientemente aqui na TV Alesp. A gente vai se despedindo então. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.